pessoal, tudo bem? Professor Cristiano aqui para mais uma aula de História dos nonos anos. Estamos iniciando o PET volume 2, semana número 1, tá? Com o tema, tá aqui do lado, República Velha, né? O primeiro período de República do Brasil aí, né? Desde a proclamação da República em 1889 até na Revolução de 30, né? De 1930, quando o Getúlio Vargas entra no poder, tá? Esse período ele é dividido em dois, nós vamos ver aí, né? A República da Espada e a República Oligárquica, né? E temos algumas características que marcam aí esse período, principalmente o período da República Oligárquica, com a manipulação, as fraudes eleitorais, né, e o controle das eleições ali pelos coronéis, o chamado coronelismo, né, a política dos governadores, a política do café com leite, são todas características desse período, né, um período em que o café é a principal atividade de exportação do Brasil. E a política pública, principalmente a economia, vai ser voltada aí para a proteção do café também, né? Pela valorização do café. Vamos sem demora então partir para os nossos slides. Nós temos aqui, podemos ver aqui do lado, uma charge ali, né? Uma charge dos jornais da época mostrando ali, né? Nós temos dois coronéis ali, um coronel representando o estado de Minas Gerais, um coronel representando o estado de São Paulo, que vão ser os dois estados que vão controlar aí a política, né? Controlar a cadeira presidencial ali durante o período da República Oligárquica, né? Essa segunda fase da República Velha, ou também chamada de Primeira República, tá? Embaixo ali nós temos os outros coronéis ali dos outros estados querendo chegar o poder, né? Apoiar o poder ou tomar conta do poder ali, atingir o poder sem conseguir, porque o poder vai estar na mão aí dessas elites agrárias, né, cafeeiras e leiteiras dos estados de Minas Gerais e de São Paulo, tá? Então essa é a primeira charge. Vamos falar primeiro da proclamação da República, né? A proclamação da República põe fim lá ao período imperial do Brasil, né? O período imperial do Brasil ele vem entrando em crise ali no final do século XIX, né? Até que em 1888 a gente tem a abolição da escravatura e aí eles perdem o apoio aí do última camada que sustentava ali o império ainda, que eram os grandes fazendeiros, né? E aí essa república então ela é proclamada. A proclamação da república acontece lá no dia 15 de novembro de 1889. É um movimento aí marcado pela presença dos militares, né? Um golpe militar, vamos falar assim, né? Os militares eles tomam o poder, liderados ali pelo Marechal Deodoro da Fonseca, principalmente ali com esses militares de tendência positivista, né, que estavam insatisfeitos ali com o império, né, com o governo do imperador Dom Pedro II. Esse movimento aí republicano ele vai ter o apoio aí também de algumas camadas médias urbanas, liberais e também da burguesia cafeeira do Oeste Paulista, que queria ali, né, modernizar ali as atividades, né, queria fazer o café que já era a principal atividade econômica do Brasil, mas queria que ter essa política de proteção ao café. Esses grupos então apoiam os militares tomam o poder num movimento que não teve adesão popular, não teve participação da população, né, as camadas mais baixas aí da sociedade, né, as camadas que não estavam no poder, as elites, né, tirando as elites e algumas camadas médias urbanas, o resto da população não sabia nem o que estava acontecendo. Inclusive um historiador fala sobre a proclamação da República, que a população ficou observando aquilo achando que era uma parada militar, né, ficou bestializada observando aquilo e ela não vai participar de fato dessa proclamação do fim do Império e início de um novo regime, né, de governo, ali, o regime republicano, tá? Eles vão então tomar ali, né, a Praça da República, né, onde ficava ali a sede do governo. Eles tomam lá o governo, invadem e os militares então proclamam a República, tá? E aí, a partir então do dia 15 de novembro de 1889, o Brasil passa a ser uma república, tá? Esse início da república ele é marcado pela organização desse novo regime, né? E aí nós temos a proclamação, né, da república e uma nova Constituição sendo feita, tá? Essa Constituição vai ser a Constituição de 1891. Essa Constituição vai definir, então, como que essa nova forma de governo vai se organizar, tá? Ela define, então, a Constituição, nossa primeira Constituição republicana, tá? Foi promulgada em 1891. Essa que a capa tá aqui do lado, desculpa, tá aqui do lado. E ela define o sistema de governo do Brasil como uma república presidencialista e federalista. Então, ó, o chefe do Estado deixa de ser um imperador, passa a ser, né, um presidente. Ela define que o Estado vai ser federalista, ou seja, vai ter uma certa autonomia das unidades da federação, os estados. Isso agrada as elites locais ali de cada localidade, essas elites agrárias, né, em sua grande parte. E
o governo então passa a ser dividido em três, né, em três poderes: o executivo, legislativo e judiciário, né? Acaba com aquele poder moderador que era característico lá do Império, ele não tem mais. Então nós temos a divisão de três poderes: executivo, legislativo e judiciário, e nós temos também eleições, né? Se vai ser presidencialismo, a gente tem que ter eleições. Essas eleições vão acontecer de 4 em 4 anos e o voto passa a ser universal, direto, tá? Para homens maiores de 21 anos e alfabetizados. E aí é que tá a pegadinha, né? A grande maioria da população era analfabeta. Então, o voto passa a ser universal, a gente tem a impressão de que todo mundo vai votar. Não, só os alfabetizados, homens alfabetizados, maiores de 21 anos. Então, a porcentagem das pessoas que votam ainda é muito pequena, tá? Não é mais o voto censitário como era no Império. Então, antes no Império o voto existia, mas para votar você tinha que ter uma renda mínima. Agora não. Agora o voto não depende da renda, mas precisa ser alfabetizado, o que vai de fato diminuir ainda mais o número de pessoas que podem participar das eleições, tá? E o voto é aberto, tá? O voto não é secreto lá, você vota e ninguém sabe que você votou, não. Você declara lá em voz alta em quem você está votando, e isso vai permitir o voto de cabresto, o coronelismo, que a gente vai falar mais à frente aí, tá? Além disso, a Constituição estabelece que o Estado passa a ser laico, tá? Então você tem uma separação da Igreja com o Estado, tá? E ela estabelecia que a primeira eleição, essa aí não ia ser direta, essa eleição ia ser indireta pelos membros da Constituinte, os deputados que foram eleitos ali para fazer essa Constituição, e aí eles escolhem o primeiro presidente do Brasil republicano, que foi o Marechal Deodoro da Fonseca, o mesmo que tinha liderado lá o movimento, né, de proclamação da República. Ele vai ser o primeiro presidente da República do Brasil. E aí a primeira fase da República do Brasil vai ser chamada de República da Espada, que vai desde a proclamação da República até 1894, é esse período que eu falei para vocês de organização, de consolidação desse novo regime de governo. Então os militares vão ocupar os dois primeiros presidentes vão ser militares, né? O Marechal Deodoro da Fonseca, esse na foto em cima ali, e o Floriano Peixoto, que vai ser que era vice dele, vai assumir. São os dois primeiros presidentes do Brasil, são militares, por isso o nome República da Espada. Esse período é marcado por algumas revoltas, né, algumas insatisfações, pessoas que não concordavam com essa mudança de governo, né, grupos que não concordavam com essa mudança de governo. Essas revoltas vão ser reprimidas todas com o exército, tá? Então é um período de fortalecimento do exército ali. O exército vai agir bastante autoritário, né, centralizador. O Deodoro da Fonseca vai ter essas características e vai ser marcado também pela política do encilhamento, né? O Estado começa a emitir papel moeda ali na tentativa de dar créditos aí para que o Brasil se industrializasse, né? Se modernizasse. Essa política foi feita pelo ministro Rui Barbosa, o ministro do Marechal Deodoro da Fonseca, e vai acabar gerando uma crise financeira muito grande, tá? Porque vai ter inflação, né? A moeda vai ser desvalorizada, vai ter inflação, vai ter falência de várias empresas aí, vão ter empresas fantasmas surgindo, né? Um caos ali econômico. E aí, graças a essa crise econômica, o Marechal Deodoro da Fonseca ele renuncia, o seu vice assume, né, o Marechal Floriano Peixoto, que também era militar. Ele vai reprimir ali algumas revoltas, inclusive nas Forças Armadas, né? A gente tinha um grupo de militares que apoiavam o Marechal Deodoro da Fonseca e não apoiavam o Floriano Peixoto. Essas revoltas, principalmente a revolta da Armada, elas vão ser reprimidas com bastante força do Exército. E, enfim, o Floriano Peixoto vai conseguir chegar ao fim do seu governo graças ao apoio que ele passa a receber da elite cafeicultora do Oeste Paulista, a elite cafeicultora do estado de São Paulo. E aí com esse apoio ele chama eleições, a gente vai ter eleições e vai ser eleito o primeiro presidente civil, que é o Prudente de Moraes, que representava ali os interesses dessa elite cafeicultora paulista, tá? E aí nós temos início da segunda fase da República, da Primeira República, ou da República Velha, tá? Que é a chamada de República Oligárquica, que é o período que vai de 1894, a eleição do Prudente de Moraes, até 1930. Nesse período, a gente vai ter uma oligarquia cafeeira, ou seja, um pequeno grupo ali dos grandes produtores de café dominando aí a política nacional, tá? E os presidentes vão ser eleitos ali dentro de um grupo que ou era do Partido Republicano Paulista ou era do Partido Republicano Mineiro. Esse revezamento aí de políticos desses partidos, desses estados também, vai levar ao que nós chamamos de política do café com leite, né? Revezamento de elites agrárias
cafeicultoras ou do leite ali, da produção de leite de Minas Gerais, que vão assumir aí a presidência do país, tá? E a gente tem outras características desse período, que é o coronelismo, né? O chamado voto de cabresto, né? A política dos governadores e essa política do café com leite que eu já falei para vocês. O que é cada uma delas? Primeiro que o coronelismo, né, vai ser a característica porque o país, né, o voto, como ele era aberto, né, em cada localidade a gente tinha um potentado local, uma pessoa poderosa, um grande fazendeiro, que era chamado de coronel. Né? Os coronéis de cada localidade vão manipular a população ali que depende dele para que votem no candidato indicado por ele. Né? Então os coronéis, né, em cada localidade vão se utilizar do chamado voto de cabresto, né, onde ele indica para a população local ali qual que é o candidato que ele quer que eles votem, e essa população vai lá votar. Como eu falei para vocês, o voto era aberto, a pessoa falava em voz alta, então o coronel colocava lá um olheiro dele, alguém para ficar tomando conta, para ver se as pessoas estavam realmente votando no candidato dele. Aqueles que votavam no candidato dele recebiam ali, né, uma ajuda, né, ou empregava alguém, ou uma ajuda em alimentos, tá, alguma coisa assim. E os que não votavam no candidato indicado pelo coronel perdiam emprego, né, perdiam às vezes a moradia, perdiam terras, né, então eram muito prejudicados. O coronel, então, com esse controle da política local, conseguia eleger os candidatos que ele indicava. Tá? A política dos governadores vai estar ligada a isso também, que é o quê? O presidente, né, ele quer governar bem, para isso ele precisa ter ali candidatos que pensam da mesma forma que ele, que são apoiados, que apoiam ele. Então o presidente, né, as elites nacionais indicavam lá quem eram os candidatos que eles queriam que ganhasse, tanto para governador como para formar a Câmara ali, senadores e deputados. E aí acionavam os coronéis já sabendo dos nomes, né, acionavam o voto de cabresto, né, o coronelismo ali. Esses candidatos ganhavam localmente, ganhavam o apoio da população local através da coronel usando ali do voto de cabeça. E aí o presidente então tinha ali, conseguia fazer a sua maioria, que elegia, que apoiava as propostas dele, né, a proposta dessa elite cafeeira e dessa elite leiteira do país, né, principalmente dos estados de Minas Gerais e de São Paulo. E aí ele não interferia nos estados. Então é um jogo de mão dupla ali, né? Ó, vocês vão eleger aí, os coronéis vão mexer seus pauzinhos, vão utilizar do seu poder para eleger os candidatos que vão me ajudar aqui em cima. E aí eu não atrapalho vocês aí, eu não vou interferir nos estados. Então os estados vão ter uma certa autonomia aí, e essa política dos governadores é esse jogo de favores, essa troca de favores. Ó, não vou interferir aí, vocês fazem o que vocês querem aí, desde que vocês elejam os candidatos que me apoiam aqui também. Tá? Então essa troca de favores ficou chamada de política dos governadores. Tá? E além disso, a política do café com leite, que é esse revezamento. Como o estado de São Paulo e o estado de Minas Gerais eram que tinham a maior, juntando os dois, né, eles tinham a maioria de eleitores do país, então sozinho esses dois estados, se eles apoiassem o candidato um do outro, eles conseguiam se revezar no poder. E aí era sempre um candidato ou do Partido Republicano Mineiro ou um candidato do Partido Republicano Paulista que venciam as eleições presidenciais, porque um apoiava o outro. Né? Então, na próxima eleição, eu apoio o candidato do Partido Republicano Mineiro. Então, o pessoal de São Paulo, os coronéis de São Paulo, né, faziam toda essa fraude eleitoral lá, né, esse apoio, coronelismo, voto de cabresto, para apoiar esse candidato. Na outra eleição, apoiava o candidato de São Paulo, e aí os políticos mineiros, os coronéis mineiros, apoiavam o candidato de São Paulo. E com isso, esses candidatos, então, iam se revezando no poder e controlando a política. Tá? Esse período da República Oligárquica também vai ser marcado pelo Convênio de Taubaté, né, e a valorização do café. Né? Então, o Convênio de Taubaté foi que esses coronéis, né, esses cafeicultores, eles se reuniram e decidiram que o Estado brasileiro, né, a política econômica do Estado brasileiro vai ser uma política de valorização do café. Então, quando o café entrava em crise, o próprio governo comprava ali os estoques de café para que o valor do café não caísse muito, aí o café ia ser valorizado e aí esses cafeicultores então estavam bem. Né? Então, a política toda vai ser voltada para a valorização do café, né, e pelo controle aí dessas elites políticas, essas oligarquias cafeeiras de São Paulo e de Minas Gerais, principalmente, tá? Então nós temos aqui, ó, os 3 tópicos ali que eu expliquei para vocês, o que é o coronelismo, o que é a política dos governadores, o que é a política do café com leite. Vamos lá, coronelismo. Ricos fazendeiros, militares e políticos do período da República Velha eram conhecidos como coronéis. Eles controlavam localmente a população por meio da violência institucional, nesse controle do voto de cabresto.
tá? Violência institucional, social e econômica e física. E esse controle influenciava toda a organização política do país, eles controlavam as eleições, tá? Política dos governadores, um sistema político pensado e colocado em prática pelo ex-presidente Campos Salles, então começa no Campos Salles ali, né, e constituiu a troca de favores entre políticos e os presidentes dos estados, governadores e o presidente da república. Então, ó, as elites locais apoiavam o candidato lá que o presidente queria que fosse eleito. Em troca, o governo federal não interferia nas políticas estaduais. Essa troca de favores aí, né, era chamada de política dos governadores. Por fim, a política do café com leite, né? Um acordo entre as oligarquias estaduais, cafeicultoras e leiteiras dos estados de Minas Gerais e de São Paulo, né, para que o governo da República fosse escolhido ali entre esses partidos, tá? Então sempre era um partido, o Partido Republicano Paulista elegia um presidente, na próxima eleição elegia um Partido Republicano Mineiro, né? E assim São Paulo e Minas Gerais iam se revezando ali, alternando entre os mandatos, tá? Então nós temos aqui algumas charges para entender melhor esse período aqui, né? A República do Café com Leite, com o presidente ali, né, sendo apoiado ali, né, pelo café de São Paulo e pelo leite de Minas Gerais. Lá em cima, aquela primeira imagem que eu mostrei para vocês, né? As elites mineiras e paulistas dominando, os coronéis mineiros e paulistas dominando ali, né, a presidência, né? Quem sentava na cadeira presidencial. Aqui, né, o voto do cabresto, né, duas charges mostrando esse poder dos coronéis. Então o coronel ali com a armada e vigiando em quem que as pessoas vão votar, né? Ou na outra ali ele levando o cabresto. O cabresto é o quê? Aquele instrumento que coloca na cabeça do animal onde você guia ele, né? Você quer que ele olhe para a direita, você vira para a direita. Você quer que ele olhe para a esquerda, você vira para a esquerda. Então era isso, como se o coronel controlasse ali, né, para onde que o eleitor vai olhar, em quem que ele vai votar, né, ele levando ali os eleitores pelo cabresto ali, né, então os charges aí que mostram essa situação. E aqui, né, um esquema explicativo aí da política dos governadores, né, como é que funcionava isso. Então, ó, o presidente favorecia os governadores, os governadores favoreciam os coronéis, e aí os coronéis indicavam, né, no seu curral eleitoral, né, num voto de cabresto ali, quem que eles iam eleger. Ó, então, para presidente, para votar no fulano, para governador, vota em fulano, para deputado, vota em fulano, para senador, vota em ciclano. E aí eles controlavam isso, os deputados e senadores eram eleitos, que iam, claro, apoiar esse presidente, então esse apoio do presidente levava ao favorecimento. Então esse ciclo estava fechado aí, né, da política dos governadores e desse esquema, né, de controle da política nacional, tá? Aqui nós temos os presidentes da República Velha, né? O período vai lá de 1889 até 1930, foram vários presidentes, os dois primeiros República da Espada, os dois primeiros militares, Marechal Deodoro da Fonseca e o Marechal Floriano Peixoto, e depois, né, a gente começa a República Oligárquica ali, né, que vai desde o Prudente de Moraes, passando pelo Campos Salles, Rodrigo Alves, Afonso Pena, Nilo Peçanha, Marechal Hermes da Fonseca, Venceslau Braz, Delfim Moreira, Epitácio Pessoa, Arthur Bernardes e, por fim, o Washington Luiz, o último presidente do período da República Velha, da República Oligárquica, e aí a gente vai ter a Revolução de 30 e vai iniciar o período Vargas, que é um outro período da nossa história, tá? Mas fica para mais para frente para a gente continuar com isso. Então, façam as atividades do PET, façam as atividades pedidas lá, acessem a Conexão Escola, né? E não se esqueçam de assistir os vídeos, fazer as atividades, manter tudo em dia, tá? Semana que vem a gente volta com a matéria da semana 2 do PET, volume 2, ok? Um abraço e até mais. Curtam o nosso canal, né? Se inscrevam no nosso canal para você ter sempre acesso aí às aulas assim que elas forem publicadas. Um abraço e obrigado.